Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história incrível de coragem, lealdade e fé. É sobre como Abrão demonstrou sua bravura para resgatar seu sobrinho Ló de uma situação muito perigosa. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Admá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispat. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre Gênesis capítulo 14, primeira guerra registrada na Bíblia. O capítulo descreve uma batalha entre 4 reis do Oriente e 5 reis da região do Mar Morto. É considerado o primeiro relato de guerra nas Escrituras, Abraão como guerreiro.
Até então, Abraão era visto apenas como um homem de fé e peregrino. Aqui, ele aparece como líder militar, reunindo 318 homens treinados de sua casa para resgatar Ló. Primeira menção do dízimo. Após a vitória, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse encontro, ele entrega o dízimo de tudo que havia conquistado, sendo a primeira vez que o dízimo é citado na Bíblia. Melquisedeque, uma figura misteriosa. Melquisedeque é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, algo incomum no contexto bíblico. Mais tarde, no Salmo 110 e na Carta aos Hebreus, ele é usado como tipo de Cristo, sacerdote eterno, sem genealogia registrada. A recusa de Abraão. O rei de Sodoma quis dar riquezas a Abraão em agradecimento, mas ele recusou. Abraão não queria que ninguém dissesse que um homem o havia enriquecido, mostrando sua dependência apenas de Deus. Deus Altíssimo. Este capítulo traz a primeira menção ao título Deus Altíssimo, destacando a soberania de Deus sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. A soberania de Deus sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Esta história nos ensina valores importantes: a lealdade à família, a coragem para enfrentar desafios aparentemente impossíveis e a importância de manter nossa integridade, mesmo quando temos a chance de ganhar algo em troca. Pessoal, se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Compartilhe também com seus amigos e família. Tenho certeza que eles vão adorar. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história inspiradora. Um grande abraço.